Fui dormir 2 da manhã, mas tava bom. Não, brincadeira, tava tudo bem não. Só deu uma ajeitadinha no que ficou para trás. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizes o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Então, ele vai dar uma série de juízos, né, em relação a Israel. Como eu já expliquei aqui algumas vezes, Ezequiel ele estava desterrado na Babilônia e, ou seja, já estava no exílio junto com um grupo de pessoas do Reino do Norte, e Judá ainda estava permanecendo, né? Jerusalém ainda estava de pé, mas Ezequiel estava recebendo profecias em relação a o povo de Israel, o povo de Deus como um todo. De vez em quando elas eram bem específicas para Jerusalém e para Judá, ou seja, aqueles remanescentes que ainda estavam lá na terra prometida. E em outros momentos ela era mais genérica, era para o povo de Israel como um todo. E aqui essa passagem aqui não é especificamente sobre Judá, é sobre Israel como um todo. Falando assim, olha, vocês, tanto Judá quanto Israel, os dois reinos, caíram no mesmo tipo de problemática, né? A gente vai ver que nos profetas, no geral, essa temática ela se repete, né? Isaías está condenando Israel pela prática de uma religião vazia, né? Aí quando a gente vai em Jeremias, está condenando a prática de uma religião vazia, Ezequiel a mesma coisa. Você vai ver isso ao longo de todos os profetas. Dá até a impressão que o profeta, o ministério do profeta é só desse o cajado, né? Mas, como eu já falei uma outra vez aqui, é revelar a mente do homem e o coração de Deus. Esse é um profeta. Então, é meio que traduzir uma linguagem humana os sentimentos, vou botar aqui entre aspas porque Deus não, assim, os sentimentos que Deus está tendo em relação a alguma coisa. E no caso aqui, ele começa a particularizar. Vocês vão ver que vou tentar dar uma passada rápido aqui no 13, 14, 15 e 16. Não vai dar não, né? Vamos lá. É ousado falar isso, né? Mas vamos lá. Aí no 13 ele começa falando dos profetas, né? Em Jeremias já tinha uma profecia muito parecida com essa. Em alguns momentos, em algum momento aí, não lembro se é no 13, se é no 14, no 15 ou 16, no corpo desses textos aí, que foram escritos corridamente, né? Então não tem essa separação de capítulos. No contexto geral, tem um momento que ele fala uma coisa muito parecida com Jeremias. Ele fala assim, olha, eles profetizam paz quando não há paz. Se não me engano, acho que é no 13 mesmo. Ele fala, estou dizendo que tem paz quando não há paz. Ou seja, estão apacentando o povo, dizendo assim, está tudo bem. Nós e Deus estamos bem, nossa religião é aquilo que Deus espera de nós, a nossa prática de justiça é o que Deus entende como justiça. Então, só continuar assim que está garantido, né, gente? Ó, o céu já está garantido, está tudo tranquilo, né? Vê que o judeu não tinha essa noção de céu, né? A noção do reino, né? O reino está garantido, nós somos cidadãos do reino porque somos filhos de Abraão. Essa é uma discussão que Jesus vai ter com os fariseus também. Olha, filho de Abraão não é vocês pelo sangue, né? Porque senão vocês fariam as mesmas obras de Abraão, né? Mas as obras de vocês são as obras de Satanás, né? Então vocês têm por pai o diabo, que é o pai da mentira. Aí ele começa a desenvolver esse contexto. Então os filhos de Israel estavam nesse contexto de serem confrontados com a sua realidade. Lá atrás, quando eu me converti, né? Eu me converti e acho que alguns meses depois, 3, 4 meses depois, eu estava dando aula na EBD. Caraca, o neófito dando aula.
Mas é porque eu falei, tipo Tempo assim, relativo. o tempo é relativo. Paulo, se você observar bem, Paulo era novíssimo convertido, né? E já começou a pregar o evangelho e ensinar. Por quê? Porque ele já tinha uma bagagem, Deus só deu significado àquela bagagem que ele tinha, né? Então Deus fez uma coisa parecida comigo, né? Então comecei a dar aula na EBD, né? E aí eu identifiquei em mim mesmo um chamado. Falei, caramba, é uma coisa que pulsava tão forte no meu coração que é um lema que eu carrego para onde eu vou. O que você está fazendo aqui? Eu estou restaurando a igreja apostólica. Então, eu sei onde eu estou indo. Eu sei qual é, para que caminho que eu estou seguindo. O que estou fazendo aqui agora nessa mesa? Restaurando a igreja apostólica. É isso. Então, eu não perco o foco desse contexto. Evangelizar faz parte disso? Em parte. Eu já fiz muito trabalho, como eu falei, já fiz muito trabalho pregando na praça, subindo no morro, indo na favela. Tudo isso é um trabalho evangelístico, era para o não convertido. Mas eu sempre tive em mente que naqueles lugares eu sempre estava catando um convertido desviado, vamos dizer assim. O cara que se magoou com a igreja, foi ferido pela igreja. Por quê? Porque aquilo que ele pensava que era igreja não era igreja. Então, qual é o objetivo desse chamado? O objetivo desse chamado é, digamos assim, colocar um espelho para que aquela pessoa ela enxergue como ela realmente é. Vamos voltar nos tempos antigos. Você ter um espelho, espelho era feito normalmente de metal polido, né? Antes do homem aprender a manejar o metal, eu não estou falando da teoria da evolução e do desenvolvimento das civilizações. Não, se você olhar na Bíblia, você já vai ver esse conceito aparecendo ali. Quando Paulo fala que a gente vê certa realidade como se a gente estivesse olhando por um espelho, porque o espelho naquela época era metal polido. Então ele refletia com uma certa distorção. E vocês vão ver também na Bíblia, né, quando a gente está analisando a história de Israel, principalmente nos livros de Moisés, né? Aliás, isso aparece também em 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônica, 1º e 2º Reis. O medo que Israel tinha de lutar com os filisteus, porque os filisteus manejavam metal, Israel não manejava bem o metal. Então, até para você ter um espelho polido de metal, não era qualquer um que tinha. Até por questão de tecnologia, seria como se eu dissesse hoje que lá na África eu chego com um iPhone 14, os caras, pô, é uma coisa que não existe lá. Até hoje eu tenho esse relógio da Apple aqui, né? Que é velhinho, eu comprei esse relógio em 2018. Né? De vez em quando eu vou pagar alguma coisa em algum lugar, né? Então eu só dou 2 cliques nele e pago, né? Por aproximação. Tem gente que fica olhando assim como se fosse uma coisa do outro mundo, né? Caraca, nossa, muito um esse relógio aí, né? É que naquela época era isso em relação ao metal. Então, para você ter um espelho em casa, você tinha que ter uma peça de metal trabalhada por pessoas capacitadas para você poder enxergar. Se enxergar, né? E a maioria das pessoas só conseguiam se ver no reflexo de água. Então não era todo mundo que tinha acesso a se ver. É uma coisa tão comum hoje você se ver. Então o chamado nosso, como igreja, para quem compra a mesma ideia que eu, talvez você não compre. Não, eu acho que isso não. Eu não fui chamado para isso. Beleza. Eu estou falando, eu fui chamado para isso. Né? Então, há um movimento natural daqueles que acabam andando com você, acabam se envolvendo um pouco no teu chamado também. Né? Se o chamado que nós temos é restaurar a igreja apostólica, ou seja, restaurar Atos 2. Partir do pão, a comunhão, as orações, o ter tudo em comum, a doutrina dos apóstolos, é isso. Se nosso chamado é esse, então a gente tem que confrontar as pessoas com aquilo que elas acham que são. Olha, o que você acha que você é isso daqui. Desculpa, o que você acha que você não é o real. O que você é isso daqui. Aí você mostra um espelho para ela. E esse espelho é o quê? É a palavra. A palavra ela tem que ser confrontada com o caráter de Deus, ela tem que ser confrontada com as verdades de Deus, que são imutáveis, né? Um Deus onde não há mudança nem sombra de variação. Aí ele vai falar: caramba, mas isso que eu sou, que eu estou me vendo aqui no espelho, que é a palavra, né?
não é o que eu pensava que eu era. Então eu tenho que mudar um pouco o meu comportamento. E aí a igreja é confrontada. O que Ezequiel está fazendo aqui, Deus está fazendo, né? Por intermédio de Ezequiel, é exatamente isso. Ele está falando assim, olha, vamos restaurar as veredas antigas, lembra de Jeremias? Olha, examina as veredas antigas, olha o caminho por onde você andou e você vai andar por esse novo caminho. É o novo caminho, é a vereda antiga. É meio contraditório dizer que o novo é o velho, né? Mas é o que eu estou falando aqui. Se eu estou falando que a gente vai restaurar a igreja apostólica, o novo é o velho. Entendeu? Ou seja, é voltar à raiz, voltar às raízes. E aqui Ezequiel está fazendo a mesma coisa que Jeremias fez, tentando mostrar para as pessoas, olha, isso que vocês pensam que é, não é. Então vocês têm que começar a analisar se a tua vida com Deus é de filho de Deus. Se você realmente faz parte do reino de Deus. No nosso caso aqui, trazendo para a linguagem neotestamentária, né? Se nós somos filhos de Deus, se nós somos descendência de Abraão segundo a fé, se nós somos cristãos, ou se nós não tomamos o nome de Deus em vão. Eu já expliquei isso aqui no passado, né? Acho que há umas 2 semanas atrás, talvez eu comentei, que o contexto de tomar o nome de Deus em vão não é falar, ai meu Deus, bati o pé, ai meu Deus, e não devia ter falado meu Deus, né? Ou então falar, não, juro por Deus. Ou seja, usar o nome de Deus numa fala. Não, tomar o nome de Deus em vão é você se dizer da família de Deus, coloca Deus no teu sobrenome, vamos dizer assim, significa o teu caráter, você é da família de Deus e você não se comporta como? Você não se comporta de acordo com aquele que deveria ser o verdadeiro Filho de Deus. Então as pessoas não conseguem ver Deus através de você. Você está tentando apresentar um Deus para as pessoas e as pessoas estão vendo um outro Deus. E aí, ontem, na reunião lá na minha casa, a gente falava isso, né? A vida cristã, ela é composta por vários estágios, várias etapas, onde a progressão da sua salvação é desenvolvida. Onde você cresce em santidade, onde você vai ultrapassando, digamos assim, fatos marcantes da tua vida e vai ganhando aprendizado naquilo. Se não há um crescimento na tua vida cristã, você está estagnado, duas coisas aí são possíveis, né? Ou a sua saúde não está boa, ou você não está vivo, no sentido da neotestamentária da coisa, você não é convertido. Vamos pegar uma analogia de uma planta, né? Eu tenho uma planta, uma sementinha, ela começou a crescer. Quanto mais eu rego, mais ela tem nutrientes ali, né? Ela vai se desenvolvendo e vai crescendo. Ela não vai estagnar. Ela tem um ciclo de crescimento, né? Se aquela planta não cresce, eu rego, molho, ela não cresce, duas coisas, ela não está saudável, certo? O não estar saudável numa planta pode significar várias coisas, né? Pode significar que a planta em si ela é doente, pode significar que o solo onde ela está plantada não tem nutrientes suficiente, ou ela não está sendo regada o suficiente. Aí a gente pode extrapolar essa analogia para a igreja facilmente, né? De repente, o teu coração está com problema, ou de repente, onde você está plantado, a comunidade que você está plantado não é saudável. O alimento que você está recebendo são migalhas ou um alimento podre. Então, ele não te faz bem, ele faz até mal. Então, você não consegue crescer, você não se desenvolve. Vamos lá. Timóteo vai... Paulo falando a Timóteo, né? A carta de Timóteo vai dizer que alguns deles que estão plantados numa terra não fértil ou não estão sendo regados o suficiente, estão lá porque querem. Estão lá porque querem, porque estão buscando algo para si mesmo. Mas eu não acho que seja o caso de todos, entendeu? Tá certo que nós temos o Espírito Santo, nossa obrigação é conhecer a palavra, então você examina tudo como os bereanos examinavam, que é a palavra de Paulo dizendo que eles eram melhores do que os de Tessalônica, porque os bereanos examinavam as escrituras para saber se tudo que era dito era conforme era dito. Então, mas eu entendo também as pessoas que às vezes estão lá e ainda não, as escamas dos olhos não caíram. E aquela pessoa não tem o crescimento que deveria. Agora, qual é a outra opção? A outra opção não é a planta que está doente, é uma planta de plástico. Eu rego, ela não cresce. Por quê? Porque ela não está viva, ela não é um ser vivo. Ela é só um ornamento. Ela só é aparência, mas ela não tem vida em si. Eu posso regar aquela planta de plástico a vida toda, o melhor solo, tudo, mas ela não floresce. Né? Então, aqui na questão
do confronto de Deus usando Ezequiel para com o povo e mostrar a verdadeira realidade da vida deles, eles começaram a se examinar e falaram assim, caramba, talvez, usar uma linguagem moderna, o cristianismo que eu pensei que vivia, eu não vivo. No caso deles aqui, né, a religião que eu pensava que era aquela imaculada diante de Deus, ela não é imaculada. E aí, o primeiro foco deles são os profetas, né? O primeiro foco deles é os profetas, né? São os profetas loucos que ele fala ali. Que eles exerciam liderança sobre o povo. Por quê? Porque eles deveriam estar revelando o coração de Deus em linguagem humana para aquele pessoal, para que eles pudessem discernir que caminho deveriam seguir. Então a gente está falando de um profeta falando de outros profetas. Então é Ezequiel falando, olha, tem os loucos aí. Qual a característica do louco? Né? Segue o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Ou seja, qual é a motivação dele para dizer que Deus pensa ou que Deus quer? É ele mesmo. Ou seja, ele não ouviu a voz de Deus. Ou ele não discerniu através da palavra. Ouvir a voz de Deus pode ser, sim, o Espírito falando ao seu coração, ou pode ser, sim, a Bíblia, né? Você abre a Bíblia e, caramba, o que Deus pensa sobre casamento? Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Caramba, eu tenho dúvidas sobre um assunto da minha vida secular. Eu não gosto muito de usar vida secular e vida não secular, né? Se você é cristão, tudo é tudo, tudo é espiritual, vamos dizer assim. Mas para ficar claro, para ficar mais inteligível, né? Digamos que você tem uma dúvida sobre como é que você conduz as suas finanças, como é que você inicia um relacionamento, como é que você se porta no trabalho. Meus irmãos, acho que salvo raríssimas exceções, você vai ter praticamente tudo de forma até direta, vamos dizer assim, na palavra de Deus. E vamos lá, e as exceções, Dantas, a gente faz como? Princípios. Isso aqui não fala exatamente de. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, não vai ter lá claramente o uso do celular, certo? Mas você vai ter lá, por exemplo, uma passagem que diz que é para você remir o tempo. Remir o tempo, ou seja, como é que você potencializa o teu tempo para que o teu tempo seja para a glória de Deus? Então você tem um princípio ali. Você pega esse princípio e aplica no uso do celular, por exemplo. Então, quando você, de forma direta, vai ter lá casamento, vai ter profissão, vai ter ordem dentro do culto, vai ter várias coisas, né? Vai ter vários princípios, como é que eu cuido dos meus pais, como é que eu oferto, como é que eu desenvolvo os dons, tudo isso tem lá, beleza. Finanças, até de forma bem ostensiva, finanças. O que não está ali de forma direta, eu procuro os princípios para ter análise indireta. Com essas duas ferramentas irmãos, eu não vou usar dizer não, eu digo, né? Você tem resposta para tudo que você tem dúvida na vida. Qual é o problema do homem? Tem preguiça de ler, tem preguiça de procurar, tem preguiça de examinar. Fora essa, tem uma outra forma de Deus se revelar. Deus fala ao teu coração. Né? Ele colocou em você o Espírito Santo de Deus para trabalhar em você por intermédio da igreja. Então ele vai falar direto ao teu coração, ele vai ser árbitro na tua mente, vamos dizer assim. Tem uma passagem em Colossenses que diz que a paz é árbitro na sua mente. Em Filipenses ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Você pega essas duas passagens, duas são de Paulo, uma em Colossenses e outra em Filipenses. Então, quando você vai tomar uma decisão, se você tem o Espírito Santo de Deus e você não tem dúvida em relação àquele caminho que você está trilhando, ok, esse é o caminho que você deve trilhar. Isso é de Deus. Quando você tem dúvida, aí tem uma outra passagem onde Paulo fala que tudo que você não faz pela fé é pecado. Então, caramba, estou duvidando, eu não tenho certeza se eu devo fazer aquilo. A atitude mais conservadora para se guardar de pecar involuntariamente contra Deus é espera. Não vou esperar, então não vou fazer. É uma coisa urgente. Normalmente, esse tipo de decisão não é tão urgente assim. Você teve tempo para parar, para pensar, para pesquisar. Se fosse urgente, é aquela coisa intempestiva. Né? Faz agora ou morre. Né? Agora, se você está pensando, está pesquisando e está em dúvida,
Então é porque não é tão urgente. Então é melhor aguardar. Para que trocar aquele carro agora? Espera mais um pouco. Né? Para que tomar aquela decisão do concurso que você está fazendo? Espera mais um pouco. Né? E aí você vai consultando a Deus através da palavra, ver se tem algum princípio ali que se aplica à realidade da tua vida e espera que Deus fale com você. Ah, caramba, estou em paz em relação a essa decisão que estou tomando. Então vai em frente. Agora, entenda que Deus não vai falar ao seu coração somente diretamente ao teu coração. Ele vai usar alguém também. Ele pode usar alguém. Ele pode levantar um irmão que vai te falar alguma coisa. Se ele tem o Espírito Santo de Deus, tanto quanto você, aí vem aquela pergunta, né? Mas por que ele não fala comigo, então, diretamente, vai falar através da outra pessoa? Eu já dei esse exemplo aqui, para edificação mútua da igreja. Né? Às vezes, Deus vai dar a resposta que eu preciso através do Arcelino para aumentar a fé dele e a minha. E criar um laço mais forte entre nós. Por quê? Porque tivemos uma experiência única, né? Que nos uniu ainda mais. Por quê? Porque eu precisava de uma resposta, ele se permitiu ser usado por Deus, a resposta veio através dele, um vínculo maior se formou. Entende? Então Deus trabalha dessas formas também. Então aqui ele está falando assim, olha, vocês estão seguindo seus próprios, seu próprio coração, suas próprias vontades, né? Vocês estão construindo algo que não subsiste. Tem uma parte aqui que ele fala. Não subsiste as brechas no 5, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tem uma passagem em 1 Coríntios, onde Paulo está falando da obra edificada por Apolo, por ele, ou por Cefas, né, que é Pedro. E aí ele vai falar assim, olha, a obra de cada um de nós, e ali a gente tem princípios ali, mas a aplicação direta daquela passagem não é sobre o que você faz, obra, é sobre os discípulos que você discipula, as pessoas que você ensina, pessoas que você ajuda a moldar na fé. Ele fala assim, olha, algumas dessas pessoas que você está moldando na fé, todas eles vão ser testados, né, no dia do juízo, no dia do Senhor. E alguns são como palha, feno e madeira. Outros são como pedras preciosas, são como ouro, são como prata. Uns resistem, outros não. Ele está dizendo assim, você só vai realmente ter plena certeza da extensão da tua obra em favor do Evangelho quando essas pessoas chegarem diante de Deus, para ver se elas têm Cristo ou não de verdade, para saber se aquilo que você construiu com base no que Deus te deu reverberou na eternidade ou não, vamos dizer assim. E aqui ele está falando exatamente disso. Ele está falando, olha, vocês estão edificando algo que não vai resistir. Quando chegar o dia do Senhor e essas obras que vocês estão edificando forem provadas, vai ficar patente que vocês estavam construindo ela com base no discernimento do seu coração, não naquilo que Deus estava falando. Então vocês tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. Quando falavam, o Senhor disse. Né? Então, movidos pela carne, vão fazer o quê? A vontade da carne. E vão edificar pessoas carnais. Tem uma linha muito tênue, e aí agora uma aplicação prática disso. Né? Tem um vídeo do Paul Washer, antigo, bem antiguinho, né? Que ele fala uma coisa que a primeira vez que eu ouvi eu concordei 100%, continuo concordando até hoje. Se você usa métodos carnais para atrair pessoas para a igreja, você vai ter que usar métodos carnais para mantê-las lá. Por quê? Porque elas foram movidas pela carne para estar lá. Elas não foram por convicção da necessidade que tem do arrependimento e do relacionamento com Deus. Então, é perigoso, quando eu falo que tem uma linha tênue, é perigoso você querer adaptar o evangelho a tal ponto que ele se descaracteriza como evangelho, ele já não é mais evangelho, ele é outra coisa. Não estou falando aqui, uma coisa que conversávamos na semana passada, não estou falando aqui a igreja dos surfistas, onde todo mundo fala a linguagem de surfista, a igreja dos milicos, onde todo mundo fala a linguagem de milico. Desde que não mexa com a doutrina, desde que não mexa com Atos 2, né? Desde que não mexa com Atos 2, né? A comunhão dos santos, a doutrina dos apóstolos, né? Interfira nos princípios por trás da oração. Falar a linguagem do grupo em que você está inserido faz até um certo sentido. Né? Por quê? Porque o cara que é surfista, ele tem um cristão surfista, né? Ele vai ter até gírias próprias daquele meio, ele vai ter parábolas próprias daquele ambiente, ele vai ter dificuldades que só naquele ambiente ele enfrenta. Então, aqui com os militares, a gente tem gírias próprias,
A gente tem uma linguagem própria, a gente tem dificuldades próprias, a gente tem facilidades próprias, ou seja, a gente tem um ambiente já meio que moldado que eu consigo falar com vocês com mais facilidade do que eu falaria com profissionais de outras áreas. Agora, quando eu, em nome do evangelho, ou de fazer a vontade de Deus, eu distorço o evangelho e faço um puxadinho do evangelho, ó, isso aí já não é mais evangelho. Qual é a desculpa que eu estou usando? Não, é para atrair aquelas pessoas, né? Eu estou atraindo aquelas pessoas, estou mantendo elas sustentadas numa doutrina que é falsa. Por quê? Porque se eu pregar alguma outra coisa diferente daquilo que elas querem ouvir naquele meio, elas vão embora. Por quê? Porque isso gera comichão nos ouvidos delas, porque elas não estão acostumadas com isso, né? E hoje, numa época que a gente está falando, onde o evangelho da prosperidade, o evangelho do coaching e outros tipos de evangelho têm deturpado a mensagem original de Cristo, a maioria das pregações evangélicas genuínas, vamos chamar assim, as cristãs autênticas, elas parecem ofensivas. Elas são quase como se, as pessoas se sentem quase como se fossem atacadas. Por quê? Porque estão sendo confrontadas com coisas que colocam elas, digamos assim, num patamar do hedonismo, do egocentrismo lá embaixo. Ou seja, a pessoa, mas ela já ouviu a vida inteira que, caramba, Deus é apaixonado por elas, né? Que tudo que Deus faz é por elas, que tudo gira em torno dela. Aí eu chego aqui e falo, você é um pecador. Olha, você carece da glória de Deus. Você tem que se arrepender dos seus pecados, né? Todas as tuas obras de justiça são como trapo de imundície. Aí aquela pessoa, quando é confrontada com essa realidade, ela entra em choque. Por quê? Porque não é a mensagem que ela sempre ouviu. Então, o que Ezequiel, né? Nem a pau que ia passar 4 capítulos, não fazer nenhum. Mas vamos lá. O que Ezequiel está falando aqui? Ele está falando assim, olha, vocês estão pregando ou profetizando aquilo que o povo quer ouvir. Só que essa obra que vocês estão construindo, ou seja, o povo, a edificação das leis de Deus ou de Deus no coração do povo não vai subsistir ao dia do juízo. Ou seja, um evangelho que não vai resistir ao julgamento. Ou seja, se vocês estão condenando as pessoas ao inferno. A igreja, com o falso evangelho, está dando às pessoas a certeza de salvação que ela não existe. Então a pessoa está indo sorrindo para chegar diante de Cristo. Estou aqui, Jesus. Aí é a famosa frase, aparta-se de mim, que eu não vos conheço. Mas eu fiz, eu aconteci. E aí é interessante, para terminar, né? Interessante dessa passagem de Jesus falando para eles, o que é engraçado, eles falam assim, mas eu expulsei demônio no teu nome. Eu curei enfermos no teu nome. Ou seja, não é que o cara não fez. A gente podia, mas se eu faço evangelho, o cara não teria autoridade para expulsar, não teria autoridade para curar. Mas ele curou e ele expulsou. O milagre não valida, né? Então, o fato do ministério dele ser acompanhado por sinais e prodígios não necessariamente significa que Deus está aprovando aquela obra. O fato de Deus aprovar uma obra ou não tem a ver com os sinais que acompanham aquela obra. Isso está claramente naquela passagem descrita. O cara faz, mas Deus fala, eu não te conheço. Então por que Deus fez? Pode ser mentira. Por misericórdia. Pode ser falso. Pode ser mentira. Eles falam, ninguém corrobora isso. Não tem algo posterior que fala, realmente eles fizeram isso. Eles falam, são demônios. Deus não fala, beleza, usaram demônio. Ninguém fala. Pode ser mentira deles. Aquela passagem. Sim, casos não. Aquela passagem. Entendo, mas aquela passagem ali, ela me dá a entender, porque a ênfase que ela quer passar é o seguinte, ó. Você fez, mas não era salvo. Ali, qual é a lição que ele quer passar ali? A missão. Porque se fosse mentira, Gomes, se fosse mentira. Eu sei o que você está falando, o contrário. Na minha cabeça, você não, se for mentira. Não, é porque se for mentira, aí realmente. Qual é a lição que você está passando, né? O cara que não fez, vai para o inferno. Mas não, ele quer passar uma mensagem mais chocante. Olha, você fez, mas você não me conhecia. Ele está falando, você, apesar de você ter feito, você não me conhecia. Essa mensagem é mais chocante, né? Por quê? Porque ele está dizendo para o fariseu ali. Ele está dizendo, ó, fariseu,
Porque lembra quando Jesus falava assim, olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que... Como é que é? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ele está dizendo assim, olha, o fariseu, ele ensina corretamente. Alguns têm até um certo asceticismo, mas eles não têm conhecimento de Deus. Então, tinha algumas obras de justiça. Os fariseus tinham obras de justiça, né? Mas eles não eram salvos. Eles não eram salvos. Como é que você... Vamos lá. Se o cara expulsou um demônio. Eu fico pensando mais na questão da falsa expulsão de demônio, como por exemplo aqui na diversão. Não. O demônio por indução, aí o cara vai chegar lá no dia. Tudo bem, aí é isso. Aí a gente vai entrar num outro aspecto, que é o que é aquilo ali, né? Aquilo ali é catarse coletiva, né? É problema de lavagem cerebral, coisa do tipo. Sim, acontece sim. Se estudar neurolinguística ou qualquer outra coisa, né? Você vê pessoas que, por estarem no meio onde o grupo tem um comportamento, inconscientemente ela adota esse comportamento. Mas uma coisa que vamos terminar aí, a gente já estou nas perguntas e respostas. Tá bom? Alguma dúvida aí até agora? Eu estava pensando em relação a isso tudo, será que nessa parte Jesus, porque Jesus conhece o nosso coração, mais do que a